Olá, queridos, tudo bem com vocês? O tema de hoje é Andando sobre as Águas. Vai falar da experiência dos apóstolos com Jesus. O texto de Mateus, capítulo 14, o verso 22, vai nos ensinar que Jesus olha para aqueles discípulos e diz: vão, entra neste barco, passa para o outro lado do rio, que eu vou tirar um tempo para falar com o Pai Celestial. O texto diz que Pedro e os apóstolos entraram naquele barco e foram mar adentro. Mas ali, durante a madrugada, enfrentaram uma grande tempestade. E o texto diz, no verso 24, diz assim: o barco, porém, estava já meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E aqui nos mostra que o vento era contrário ao propósito daqueles homens. Eles queriam atravessar o mar, mas o vento, além de impedir, ameaçava as suas vidas. Bem, andar sobre as águas não é fácil, e mesmo recebendo a ordem do próprio Yeshua, do próprio Jesus, muitas vezes eu e você vamos viver ansiedades, vamos passar por grande ansiedade, pois vento, o mar, a tempestade da vida vai nos ameaçar, mesmo obedecendo a palavra, mesmo obedecendo a voz de Yeshua. Bem, eu imagino a agonia daqueles apóstolos, todos desesperados por ver as suas vidas sendo ameaçadas, o silêncio da paz sendo quebrado. Eu imagino a angústia que eles sentiram quando se encontraram sozinhos, pois horas atrás estavam com Jesus, o milagroso, o curador, o poderoso Deus, aquele que dava ordem aos mortos, aos enfermos, e ali estavam sozinhos. Com certeza devem se perguntar um para o outro: onde está Jesus? Meu Deus, e agora? O que faremos? Bem, é no versículo 27 do 22:14 de Mateus que está escrito assim: mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E aqui eu estou antecipando um pouco, Jesus está diante do barco, andando sobre as águas, em meio às aflições, às tentações, às tribulações que estava dentro do coração deles e não do mestre. Mas o texto diz que Pedro e os apóstolos não conseguiram crer naquele momento, duvidaram se era ele, pois o texto diz: e Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, me manda ir contigo sobre as águas. Percebe que Pedro diz: Senhor, se és tu mesmo. Pedro coloca uma condição para a revelação de Yeshua, do Mestre Jesus Cristo. Mas Jesus não se importa com isso, pois o poder de Deus sobre a vida de Pedro, sobre as nossas vidas, é maior do que aquilo que podemos oferecer. E Jesus é alguém maravilhoso, pois ele aceita o desafio e diz: vem, Pedro, anda sobre as águas. Bem, o texto diz que Pedro fez tal coisa e andou sobre as águas. E novamente Pedro sente o barulho do mar, o vento muito forte ameaçando sua vida, e começa a submergir sobre as águas, e começa a afundar em meio à sua falta de fé, pois deixou de olhar para Jesus. Eu quero chamar a sua atenção através desse vídeo e dizer que quantas vezes nos sentimos assim, estamos andando com Jesus, vendo Jesus fazer maravilhas e milagres no meio da nossa família, na nossa casa, na vida dos nossos amigos. E quando a má notícia chega, a dificuldade chega, quando a tribulação se encontra em nossas vidas, através de uma enfermidade, de uma doença, de algo ameaçador, de uma vida financeira que agora não está dando certo bem, aquilo que ameaça nossas vidas, nós deixamos de olhar para Jesus e nos importamos com o problema e tornamos ele maior do que ele é, na verdade. E o texto diz que começamos a naufragar, a afundar. Mas eu quero convidar você a olhar para Jesus, pois o texto de Mateus, capítulo 14, 22, Jesus vai até ele e diz: ei, Pedro, segura nas minhas mãos. E quando Pedro volta a olhar para ele, Jesus puxa ele das águas e coloca Pedro de pé sobre as águas, restaurando a sua fé, restaurando a sua certeza, restaurando a sua integridade física, mental e espiritual.
Jesus tem isso para nós. Jesus tem isso para as nossas vidas. Quantas vezes nos encontramos abalados, tristonhos, angustiados, preocupados, e Jesus está diante de nós dizendo: ei, olha para mim, segura nas minhas mãos. Jesus quer sim nos dar autoridade para andarmos sobre as águas e nos tornarmos homens e mulheres cheios de esperança, de alegria, de autoridade, por meio da vida de Yeshua, por meio da vida de Jesus, e andando sim por meio da autoridade do Paracleto, do Espírito Santo que nos foi dado. Eu quero convidar você a sair deste vento, a sair desta tempestade, a não olhar para os lados e olhar somente para Jesus, pois Ele sim é o autor, consumador e todo-poderoso em fé para nos resgatar de qualquer situação de nossas vidas. Fique com Deus, compartilhe os nossos vídeos e deixe Deus segurar em suas mãos e ande sobre as águas.